Imagina a seguinte cena para quem tá ouvindo a gente agora. É segunda-feira de manhã, o despertador toca, tá chovendo lá fora. Ah, o pior cenário possível para levantar, né? Nossa, sim, é a receita perfeita para dar preguiça. E a ideia de pular da cama para ir pra academia ou, sei lá, preparar uma marmita saudável parece um sacrifício quase inumano nessas horas. Exige uma força de vontade que a gente geralmente não tem às 6 da manhã. Exatamente. E para a grande maioria das pessoas, o que acaba motivando a sair da cama nesse momento é o espelho. É o famoso projeto verão, sabe? Ou aquela calça jeans que já tá apertada. Uhum. Ou às vezes um puxão de orelha bem dado do cardiologista. Total. Mas e se a gente descobrisse que aquela ida arrastada pra esteira não tem, tipo, absolutamente nada a ver com estética? E sim com uma das maiores obrigações morais e espirituais que um ser humano pode ter. Olha, é uma premissa que simplesmente vira de cabeça para baixo a forma como a nossa cultura enxerga a saúde. Porque a gente tem muito esse hábito de separar a experiência humana em caixas, sabe? Caixas muito isoladas. Sim, a gente cria muros entre as coisas. Exato. O intelecto e o espírito ficam na caixa do que é elevado, do que é intocável, e o corpo físico fica na caixa da ferramenta, aquela máquina biológica que a gente só leva na oficina médica quando quebra. Ou que a gente tenta esculpir o tempo todo para postar nas redes sociais, né? Essa dicotomia é fortíssima. Com certeza. A gente trata a mente com, sei lá, meditação, terapia, com leitura profunda, e o corpo a gente trata com dietas malucas ou puro descaso mesmo. É uma relação muito utilitária. Muito. E é exatamente essa parede entre o físico e o espiritual que o material da nossa investigação de hoje tenta implodir. Eu tô muito animada para entrar nesse assunto. Eu também. É um texto profundo. Nós vamos mergulhar num material muito instigante, chamado Capítulo 4, A Mordomia do Corpo. E é basicamente um documento que propõe uma visão sobre a saúde física fundamentada estritamente em princípios teológicos e bíblicos. O que, logo de cara, é o que torna a análise desse texto fascinante. Porque o autor ele não tenta vender um método de emagrecimento ou uma nova rotina de hipertrofia. Até porque de rotina milagrosa a internet já tá cheia. Pois é, a abordagem dele é essencialmente filosófica. O argumento central foca em reconfigurar nossa motivação através de uma mudança de identidade. E a chave para essa mudança de identidade começa com um questionamento muito direto sobre a posse. Quem é o dono desse corpo? E nossa, aqui a gente já entra numa área de atrito enorme com a nossa cultura, né? Porque a gente vive no ápice da era da autonomia. O individualismo máximo. Sim, o lema silencioso de hoje é, basicamente, meu corpo, minhas regras. A ideia de que o indivíduo é o juiz absoluto, soberano sobre a própria biologia, é quase inquestionável. Ninguém ousa debater isso hoje em dia. Exato. Mas aí o texto que a gente está analisando pisa no freio e diz, olha, calma lá, a escritura de posse não está no seu nome. Como é que o autor constrói esse argumento? Bom, a fundação desse argumento vem de uma citação direta da Bíblia, lá de 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. O texto afirma que o corpo humano é o santuário do Espírito Santo, algo que foi recebido de Deus. Aham. E a conclusão lógica que o autor extrai dessa passagem é categórica. Ele diz que o indivíduo não pertence a si mesmo, porque ele foi comprado por preço. Comprado por preço. Isso muda tudo. Muda porque, ao negar a propriedade privada sobre o próprio corpo, o texto altera imediatamente o papel da pessoa na história. Quer dizer, se alguém não é dono da casa onde mora, essa pessoa passa a ser o quê? Passa a ser um inquilino, um zelador. Exato. E o autor resgata um conceito bem antigo para explicar isso, que é o conceito de mordomo. A mordomia, na sua essência clássica, é a administração de um patrimônio que pertence a terceiros. E a gente precisa tentar trazer isso para a realidade prática de quem nos ouve. Porque ser mordomo do próprio corpo soa meio abstrato, né? Uma coisa meio de época. A palavra mordomo hoje em dia lembra a novela de época, né? Total. Mas vamos pensar no seguinte cenário. Imagina que um amigo seu, milionário, vai viajar e deixa na sua garagem um carro esportivo de luxo, daqueles que, tipo, custam o equivalente a décadas do nosso salário. Nossa, eu já ficaria nervoso só de ver o carro na garagem. Pois é. Ele te entrega a chave e diz, olha, pode usar, mas cuida bem, porque mês que vem eu pego de volta. A dinâmica de cuidado que a gente tem com esse carro muda na mesma hora que a gente pega a chave? Não muda. Muda completamente.
A psicologia por trás do cuidado se transforma. O peso da responsabilidade entra em cena de um jeito absurdo. Exato. Quem está dirigindo esse carro emprestado desenvolve até um sexto sentido. A pessoa desvia de todas as poças d'água na rua. Proíbe qualquer um de comer salgadinho dentro do carro. Sim, estaciona a quilômetros de distância no supermercado para evitar que, sei lá, um carrinho de compras arranhe a pintura. E aí, no fim do mês, devolve o carro com o tanque cheio e a pintura encerada. Sem um arranhão. Sem um arranhão. Agora vamos olhar para o nosso próprio carro. Aquele que a gente usa todo santo dia para ir para o trabalho. A sujeira acumula no tapete. A luz do óleo pisca no painel e a gente ignora por semanas, né? A gente põe uma fita isolante em cima para não ver a luz piscar. O motor faz um barulho estranho e a gente só aumenta o volume do rádio para abafar. Bem isso. E o que o texto está propondo através dessa ideia de mordomia é que o nosso corpo é o carro de luxo emprestado. O erro monumental seria tratá-lo como o nosso carro velho. Olha, essa imagem ilustra perfeitamente a virada de chave que o material exige da gente. Porque quando o indivíduo opera sobre a ilusão de que é o proprietário absoluto, o descuido é visto só como uma escolha pessoal. Uma escolha sem grandes consequências. Afinal, se o carro é meu, o prejuízo é só meu, né? Exatamente. Mas a figura do mordomo, do administrador, introduz um elemento inescapável aí, que é a prestação de contas. A administração envolve, por definição, um relatório final para o verdadeiro dono. E isso muda o peso da rotina. Muda muito. O autor argumenta que, sob essa ótica da mordomia, o cuidado com a saúde deixa de ser uma questão de preferência ou de cuidar só quando der vontade. Passa a ser a principal métrica de fidelidade na gestão desse patrimônio físico que foi confiado a essa pessoa. Mas espera aí, isso não coloca um peso gigantesco nas costas de qualquer um? Porque assim, a vida moderna já é cheia de cobranças. É relatório no trabalho, é meta financeira que tem que bater, é pressão da família. A gente já vive esgotado. Esgotados. E agora, de acordo com essa premissa, até o que a gente coloca no prato no jantar ou quantas horas a gente dorme por noite passa a ser auditado divinamente. Como é que o texto justifica elevar o nível de exigência a esse ponto sem que isso pareça só uma coisa opressiva? É uma ótima pergunta. O texto tenta resolver essa tensão alterando o significado da ação em si. A justificativa dele não é baseada no medo da punição, tipo um chefe cruel que vai te demitir. É baseada no conceito de adoração. Adoração. Isso. O material levanta uma diretriz muito clara, que é glorificar a Deus no corpo. E o que é interessante é a expansão que o autor faz dessa ideia. Porque, tradicionalmente, no nosso imaginário popular, buscar a santificação ou glorificar a Deus está associado quase que exclusivamente a restrições, não é? É verdade. É sempre não fazer isso, evitar aquilo, manter-se longe da imoralidade. Exato. É uma visão muito passiva e focada na negação, mas o autor rompe totalmente com isso. Ele afirma que a glorificação exige um culto de ação. Um culto de ação. E esse culto de ação envolve literalmente o cuidado físico preventivo, né? É curioso porque o texto cita Efésios 5:28, que é aquele versículo que diz que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Sim, ele usa esse paralelo. E a leitura que o autor faz disso eu achei reveladora. Ele pressupõe que o padrão de design humano natural, a nossa configuração de fábrica, é amar e nutrir a própria estrutura física. O modelo supremo usado ali é o de Cristo alimentando e cuidando da sua igreja. Um modelo de cuidado ativo e constante. Cuidado constante. Logo, a conclusão inescapável dessa lógica é que negligenciar o corpo físico seria o equivalente a odiá-lo. O texto usa até a palavra sabotar. Sim, o uso do termo sabotar é muito intencional aí. E se a gente conectar isso com a história do pensamento ocidental, a gente percebe o quão contraintuitiva essa abordagem bíblica se revela. Como assim? Bom, durante séculos, várias correntes filosóficas e até religiosas adotaram uma postura muito diferente. Pensa, por exemplo, em algumas vertentes do platonismo clássico ou naqueles movimentos ascéticos bem radicais. Assim, o pessoal que ia para o deserto. Isso. Havia uma crença profunda de que a matéria, o físico, era algo inerentemente falho ou até sujo.
O corpo era frequentemente descrito como uma prisão para a alma. Havia muito aquela ideia de que, para elevar o espírito, era estritamente necessário punir a carne. O isolamento, a privação extrema de sono, aqueles jejuns absurdos que beiravam a inanição. Exato, uma tortura física mesmo. Tudo isso com a justificativa de que castigar o físico era a única forma de libertar o lado espiritual. É uma visão muito punitiva. E o material que a gente está dissecando faz repudiar totalmente essa visão dualista. Ao classificar a manutenção da saúde física como um culto de São, a biologia é elevada a um patamar sagrado. Eles juntam as duas coisas. O autor está argumentando que não existe separação. A saúde física e a saúde espiritual estão entrelaçadas de forma inseparável. O ato de cuidar do organismo físico não é uma distração da vida espiritual, mas uma expressão fundamental dela. Então, isso significa que a escolha entre beber um copo d'água ou tomar um refrigerante cheio de açúcar, a decisão de, desligar as telas à noite para conseguir dormir 8 horas, ou o esforço de gerenciar o estresse crônico do trabalho... Que é super difícil. Super difícil. Mas tudo isso deixa de ser apenas uma recomendação do seu médico. Transformar o ato de dormir bem em um ato de reverência altera completamente a motivação diária da pessoa. Dá um propósito muito maior. Dá um propósito imenso. Mas ao mesmo tempo que o texto eleva o cuidado, ele também traz um alerta que soa quase assustador para mim. Porque a fonte entra num território bem pesado quando aborda as consequências dessa negligência, não é? Entra sim. O material não se limita apenas aos benefícios de cuidar. Ele faz questão de confrontar o leitor com a gravidade de não cuidar. O autor cita uma passagem lá de 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. O que diz essa passagem? Ela traz uma advertência bem forte. Diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Nossa, é uma declaração fortíssima. A palavra destruir costuma evocar umas imagens meio extremas na nossa cabeça, sabe? Com certeza. Quando a gente lê isso, a tendência é associar imediatamente a eventos cataclísmicos, a vícios devastadores que acabam com a vida da pessoa rapidamente, ou ao suicídio literal. Mas o autor faz questão de expandir essa interpretação para algo muito mais comum e, por isso mesmo, muito mais insidioso. Ele fala sobre a destruição gradual do corpo. Ele foca na degradação crônica que a gente constrói dia após dia, motivada por pequenas escolhas de descuido. É uma destruição em câmera lenta, na verdade. Mas peraí, calma aí. Vamos olhar para o mundo real agora. Ninguém é de ferro. A biologia tem as suas regras, o tempo passa para todo mundo. A idade chega. A idade chega. Se uma pessoa desenvolve uma doença crônica do nada, ou simplesmente sofre com as dores normais de chegar aos 70, 80 anos de idade, o texto está dizendo que ela falhou espiritualmente? Que ela tá, destruindo o santuário? Não, de forma alguma. Porque se for isso, cria-se uma culpa impossível de carregar, né? Como é que o texto traça a linha entre o que é biologia natural, seguindo o seu curso, e essa destruição gradual que carrega um peso moral? Esse é provavelmente o ponto de maior tensão de toda a tese. E o autor demonstra bastante cuidado ao fazer essa distinção. O material deixa claríssimo que não está exigindo a imortalidade física de ninguém. Ufa, ainda bem. Não é uma busca por uma juventude eterna ou um corpo indestrutível, sabe? O envelhecimento é reconhecido no texto como um processo de deterioração natural e absolutamente inevitável. Faz parte da vida. Faz parte. O corpo, como qualquer matéria estruturada no nosso universo, ele sofre um desgaste natural ao longo do tempo. O ponto central da crítica moral do texto não reside no desgaste em si, mas na intencionalidade, ou na omissão consciente desse cuidado. Ah, entendi. Então a questão não é que a máquina vai quebrar um dia, mas sim como o operador lida com essa máquina enquanto ela ainda funciona. Exatamente isso. O termo-chave que o texto introduz para clarificar essa fronteira é acelerar o processo. A condenação moral recai sobre a passividade, sobre aquela negligência que antecipa o fim da vida útil daquele organismo de uma maneira totalmente desnecessária. Entendi. Vamos voltar àquela sua analogia do carro ou de uma máquina industrial. Uma engrenagem vai, eventualmente, perder a sua eficiência e falhar depois de décadas de uso contínuo.
certo? Certo. Isso é inevitável. Isso é a biologia natural. No entanto, se o operador dessa máquina se recusa sistematicamente a realizar a manutenção preventiva, se ele submete essa máquina a cargas de estresse muito superiores ao limite seguro, dia após dia, Ela vai quebrar antes. vai. E se essa máquina colapsa anos antes do previsto, isso não foi apenas a passagem do tempo, isso foi negligência. Foi a sabotagem gradual. É a diferença enorme entre o desgaste natural de, por exemplo, um atleta que corre maratonas e o desgaste de alguém que passa 10 horas por dia curvado na frente de um computador, comendo fast food e dormindo 4 horas por noite, né? O resultado final pode até parecer desgaste, mas a causa é completamente oposta. O texto parece nos convidar a uma autoavaliação bem dura. Essa fadiga crônica que a gente sente, essa falta de ar ao subir um lance de escadas. Isso é realmente o peso inevitável da idade? Ou é o resultado acumulado de anos tratando aquele patrimônio emprestado como se fosse lixo reciclável? É uma provocação e tanto. É uma lente muito diferente para observar nossa própria rotina diária. E o que fundamenta essa lente, o que dá base para ela, é a ideia de responsabilidade perante a utilidade do corpo. O autor argumenta que o corpo é um instrumento pelo qual o indivíduo executa o seu propósito no mundo. Sim, a ferramenta para o nosso trabalho, para as nossas relações. Isso. Encurtar a funcionalidade desse instrumento por pura negligência é, na visão do texto, encurtar a própria capacidade de servir e de cumprir as tarefas que foram designadas pelo Criador. A destruição gradual é uma quebra de contrato do mordomo. O que nos leva direto para o destino final dessa jornada argumentativa. Porque depois de desconstruir o conceito de propriedade privada sobre a nossa biologia, e depois de elevar a manutenção da saúde ao status de um culto ativo, Que já é muita coisa. sim, e depois de alertar contra a armadilha da sabotagem crônica, o material faz um grande apelo para a aplicação prática disso tudo na nossa vida. O autor pede um reposicionamento radical da nossa motivação principal. Uma virada de chave mesmo. Ele propõe que o cuidado com o corpo deixe de orbitar a esfera da vaidade e passe a habitar a esfera da responsabilidade. E é isso que amarra de forma muito coerente todas as ideias que a gente discutiu até aqui. Porque a ação externa, ir para a academia, comer salada, pode permanecer exatamente a mesma. Mas a mecânica interna que impulsiona essa ação muda completamente. E se a gente pensar no mundo atual, a relevância dessa mudança de motivação é simplesmente gigantesca. Nós vivemos completamente imersos na cultura da estética e da comparação constante, não é? O tempo todo. Basta abrir o Instagram. Basta abrir o celular. A indústria multibilionária do fitness, as dietas milagrosas, as tendências de treino mirabolantes nas redes sociais. A esmagadora maioria disso tudo é impulsionada por uma força motriz puramente egocêntrica. É o culto à própria imagem. É. O foco é o espelho. É a ansiedade de tentar se encaixar num padrão visual inatingível gerado por algoritmos. É sobre como os outros vão nos enxergar na praia. Mas por que essa motivação baseada na vaidade costuma falhar ou gerar tanta frustração a longo prazo para as pessoas? A motivação estética falha porque ela se apoia num alicerce que é impossível de sustentar com o passar do tempo. A vaidade é insaciável por natureza. Sempre vai ter um defeitinho novo para consertar. Sempre. Sempre vai existir alguém mais jovem, alguém mais em forma, ou um novo padrão de beleza maluco para perseguir. Além disso, se o objetivo principal é parecer eternamente jovem, a pessoa está jogando um jogo que a biologia garante que ela vai perder. É uma corrida perdida. Totalmente. Pois o envelhecimento é implacável. Então, o que o texto faz ao introduzir o conceito de boa mordomia é fornecer um motor psicológico muito mais sustentável para a vida toda. E muito mais libertador também. Sem dúvida. Porque a tese inverte a lógica do narcisismo moderno. Cuidar do corpo, quando é fundamentado na mordomia, deixa de ser um ato focado em inflar o próprio ego. Torna-se um ato de serviço, de obediência e principalmente de gratidão. A gratidão pelo empréstimo da vida. Exato. O material conclui que a verdadeira valorização da saúde expressa o entendimento que a pessoa tem da sua própria redenção. O objetivo deixa de ser alcançar a perfeição visual das capas de revista e passa a ser a funcionalidade real.
Fazer a máquina funcionar bem. Isso, é manter a máquina operante e saudável pelo maior tempo possível para poder executar o propósito para o qual ela foi criada. Nossa, isso retira uma pressão esmagadora das nossas costas. Daquele peso de quem tenta ser saudável hoje em dia e acha que nunca tá bom o suficiente. Sim, tira aquela culpa estética. Quando alguém levanta peso na academia ou escolhe uma refeição nutritiva sob essa nova ótica, o foco não é mais impressionar ninguém na praia ou caber numa roupa específica. O corpo bem cuidado deixa de ser o troféu da vaidade individual. Daquele culto ao próprio reflexo. Daquele culto, exato. E passa a ser o relatório de excelência de um bom administrador. É um ato de reconhecimento do valor inestimável daquilo que foi confiado a nós, mantendo sempre em mente aquela premissa do começo de que isso aqui não é meu. É uma estrutura de pensamento que ancora a espiritualidade na realidade mais física e mais tangível que existe, que é o nosso próprio corpo. O autor consegue demonstrar que essa separação entre o material e o espiritual é, no fim das contas, uma grande ilusão. Totalmente ilusória. A forma como a gente trata a nossa biologia no dia a dia é o reflexo mais honesto da nossa teologia. Gente, que exploração instigante nós fizemos hoje. Olhar para a nossa própria rotina, para as coisas simples que a gente faz, através da lente desse texto, é um exercício mental poderoso. E necessário. Muito necessário. A gente começou quebrando aquela parede invisível que a sociedade ergueu entre a mente e o corpo. Entendemos o argumento forte de que a nossa biologia não é uma propriedade privada na qual a gente faz o que bem entende, mas sim um patrimônio sagrado recebido por empréstimo. Que exige uma administração de excelência. Que exige muita responsabilidade. Vimos também como essa responsabilidade transforma escolhas diárias e triviais num verdadeiro culto de ação. E o alerta que o texto faz, sobre a negligência crônica. O entendimento de que não dormir o suficiente, comer mal repetidamente e viver sobre um estresse descontrolado não é apenas a vida moderna. Não é só um estilo de vida agitado. Não. O texto mostra que é uma forma de sabotagem gradual de um santuário. E a gente também viu o contraponto vital de que isso não tem nada a ver com a busca pela imortalidade física ou com uma condenação das nossas fragilidades naturais, até porque a gente envelhece. Mas tem a ver com combater a aceleração irresponsável desse desgaste natural. Não adiantar o fim da linha por puro descuido. E, por fim, a gente chegou à conclusão de que trocar a vaidade insaciável pela responsabilidade da mordomia não só traz muito mais sentido para a nossa busca pela saúde, como traz uma verdadeira paz de espírito. É um modelo que oferece finalmente sustentabilidade para aqueles hábitos que geralmente são abandonados na segunda semana de janeiro, Pois é, as famosas resoluções de ano novo que não duram nada. E para encerrar a nossa imersão de hoje nesse tema, eu quero deixar um pensamento provocado pelo material para que todo mundo que está acompanhando a gente possa refletir ao longo do dia. Vamos lá. Imaginemos a nossa rotina de amanhã de manhã. Se a gente realmente passasse a enxergar cada escolha, os nutrientes que a gente coloca no prato na hora do almoço, a decisão de largar o celular e ir dormir no horário adequado, ou aquela caminhada no fim da tarde. Não como uma obrigação chata. Isso não como um fardo imposto pela cultura fitness, nem como uma corrida desesperada atrás de uma juventude perdida, mas sim como a elaboração minuciosa de um relatório de manutenção diário. Um relatório para o dono do carro. Um relatório enviado diretamente ao verdadeiro dono da nossa casa física. Como as decisões mais automáticas do nosso dia a dia mudariam a partir de amanhã cedo. Olha, o simples fato de enxergar a rotina como uma prestação de contas já altera completamente a ação que a gente vai tomar em seguida. É uma perspectiva que não deixa mais espaço para o descuido intencional, Fica aqui essa provocação intelectual para embalar as nossas próximas escolhas. Agradeço demais a companhia de toda a nossa audiência em mais essa investigação profunda. Foi excelente. É sempre excelente destrinchar ideias tão contraintuitivas e expandir os horizontes ao lado de quem nos escuta. Sigam questionando os fundamentos invisíveis das nossas rotinas e a gente se encontra no nosso próximo mergulho.